envolvidos nesse processo devem ser tratados com respeito. Não podemos ter nenhuma reação externa na sala de audiência. Se algum de vocês se sentir tomado pela emoção, frustração, raiva, qualquer coisa desse tipo, por favor, lembre-se apenas de olhar para baixo. Mantenham as mãos cruzadas no colo. O tribunal considerou as seguintes informações: as provas, informações, argumentos e recomendações apresentadas pelos advogados nos autos hoje, as declarações de impacto da vítima e outras declarações feitas nos autos hoje sobre a sentença apropriada, e o relatório de investigação pré-sentença, conforme corrigido nos autos hoje, incluindo as diversas declarações anexadas a ele. Além disso, o tribunal considerou cada um dos fatores estabelecidos no Código de Utah 763201 subseção 2b e priorizou esses fatores conforme exigido pela seção 2012. Tendo considerado a gravidade e as circunstâncias dos delitos pelos quais a senhorita Richens foi condenada, o número de vítimas e as informações disponíveis sobre o histórico, o caráter e as necessidades de reabilitação da ré, o tribunal ordena que as sentenças dos acusações 2 a 5 sejam cumpridas consecutivamente entre si e em relação à sentença imposta na acusação 1. Além disso, o tribunal exerce sua discricionariedade e decide não impor multas relacionadas a qualquer sentença neste caso. O tribunal aborda as 5 acusações pelas quais a senhorita Richens foi condenada em ordem inversa. Senhorita Richens, com base em sua condenação na acusação 5 por falsificação, crime de 3º grau, o tribunal a sentencia a uma pena de prisão indeterminada não superior a 5 anos. Com base em sua condenação na acusação 4, por fraude em seguro, crime de 2º grau, o tribunal a sentencia a uma pena de prisão indeterminada de não menos de 1 e não mais de 15 anos. Com base em sua condenação na acusação 3, fraude de seguro de 2º grau, o tribunal a sentencia a uma pena de prisão indeterminada de não menos de 1 e não mais de 15 anos. Com base em sua condenação na acusação 2, tentativa de homicídio qualificado em 1º grau, o tribunal a sentencia a uma pena de prisão indeterminada de não menos de 5 anos, podendo chegar à prisão perpétua. O que nos leva à questão final, a pena adequada para a primeira acusação. De acordo com o Código de Utah 763.207.7, existem apenas 2 opções: uma pena de prisão indeterminada de não menos que 25 anos, podendo ser perpétua, ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E a lei exige que o tribunal considere cada uma das opções. Sob uma sentença de 25 anos à prisão perpétua, e considerando o efeito das 4 sentenças consecutivas, o tempo que a senhorita Richens passou sob custódia e as práticas atuais do Conselho de Indultos e Liberdade Condicional, a senhorita Richens provavelmente cumpriria aproximadamente 30 anos na penitenciária estadual de Utah antes de receber sua primeira audiência de liberdade condicional. Até lá, ela teria 66 anos de idade. Sob uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a senhorita Richens permaneceria presa pelo resto de sua vida natural, a menos que o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional determine por prova clara e convincente, em algum momento futuro, que ela está permanentemente incapaz de representar uma ameaça à segurança da sociedade, momento em que o Conselho teria autoridade para liberá-la. Em qualquer um dos cenários, a senhorita Richens ficará incapacitada, ou seja, impedida estruturalmente de causar dano a qualquer pessoa fora do sistema prisional de Utah por pelo menos as próximas 3 décadas e talvez por muito mais tempo. Mas o impacto potencial sobre os sobreviventes da tragédia causada por Cody Richens, principalmente os 3 filhos de Eric Richens, é mais difícil de prever. Se o tribunal condenar a senhorita Richens à prisão perpétua sem liberdade condicional,
Um ou mais desses jovens podem acabar ressentindo que o tribunal eliminou qualquer oportunidade que eles poderiam ter no futuro, décadas à frente, de expressar uma opinião como adultos com experiência de vida significativa sobre se a mãe deles deveria, por exemplo, ser autorizada a morrer com dignidade. Por outro lado, se o tribunal sentenciar Cody Hitchens a 25 anos à prisão perpétua, um ou mais desses jovens podem passar os próximos 30 anos questionando por que o tribunal não os protegeu da possibilidade de a pessoa que matou o pai deles ser libertada da prisão. Em algum momento no futuro distante, talvez quando eles tiverem suas próprias famílias e filhos. A reflexão do tribunal sobre como esses jovens podem se sentir diante da decisão de hoje. Daqui a cerca de 30 anos, isso decorre de uma preocupação genuína com eles. E humildade em relação à incapacidade do tribunal de prever o futuro. Sentado aqui hoje, simplesmente não é possível para ninguém, nem mesmo para aqueles jovens, saber como a visão deles sobre este caso pode evoluir nas próximas décadas. Minha esperança é que cada pessoa afetada pela morte de Eric Richens, com o tempo, encontre seu caminho para um estado de paz. Quanto ao dia de hoje, o dever do tribunal é tomar uma decisão pesada e duradoura baseada nas melhores informações disponíveis atualmente. E o ponto principal é este. Cody Richens foi considerada culpada de forma unânime e, além de qualquer dúvida razoável, de tentar assassinar Eric Richens, seu marido e pai de seus 3 filhos. E então, tendo falhado em sua primeira tentativa, ela passou os 17 dias seguintes sem mudar de rumo, mas insistindo ainda mais, se preparando para tentar novamente e, por fim, completando o ato através da administração de veneno. E para quê? Dinheiro, tudo por ganho financeiro. Uma pessoa condenada por cometer essa sequência de atos dessa forma e por esse motivo. E que causa a tragédia absoluta que se abateu sobre os filhos e a família de Eric Richens. Uma pessoa condenada por essas coisas é simplesmente perigosa demais para voltar a ser livre. Sendo assim, senhorita Richens, com base em sua condenação na acusação número 1, por homicídio qualificado, crime de primeiro grau, o tribunal a sentencia à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Você pode recorrer apresentando aviso de apelação em até 30 dias. Você tem o direito de ser representada por um advogado na apelação. Sr. Bloodworth, algo mais? Pronto. Senhorita Luz, senhorita Nestor. Meritíssima, solicitamos o agendamento de uma data para apresentar pedido de novo julgamento. Temos um histórico processual extenso neste caso. Vamos apresentar o aviso de apelação da condenação e da pena e pedir que tudo seja suspenso enquanto aguardamos a pedido de novo julgamento, como temos direito de fazer conforme a regra 4B. Com licença, mas achamos que precisamos de tempo suficiente para apresentar um pedido de novo julgamento com base no histórico processual extenso que existe neste caso. Mais do que os típicos 14 dias. Porque isso não envolve apenas o próprio julgamento, mas também anos de litígios e tramitação de pedidos que antecederam o julgamento. Esperávamos que pudéssemos conseguir um prazo acordado de 90 dias para apresentar um pedido de novo julgamento, principalmente porque durante metade de junho eu estarei fora do país e durante metade de julho Lewis estará fora do país. Não só pediríamos 60 dias, mas haverá um mês em que nenhuma de nós estará disponível. Por isso estamos pedindo 90 dias. Mr. Bloodworth.